No vídeo de hoje, cervejas dos meus sonhos. Garanto que é uma melhor que a outra. Pensando bem, eu não garanto, né? Porque elas estão nos meus sonhos, então não tem como saber. Peço que você deixe nos comentários as suas cervejas dos seus sonhos. De repente, uma das suas cervejas passa a ser uma das minhas cervejas, quem sabe? E como é comum neste canal, olá amante do pão líquido, tudo beer? E a primeira é esta aqui, ó, Pliny the Elder. Sabe aquela cerveja que você vê que consta em tudo que é lista das melhores, as mais queridas, as mais vendidas e principalmente as mais premiadas? Esse é o caso da Pliny the Elder. E por isso que eu tenho tanto fascínio por ela. Ela é uma Double IPA, produzida pela cervejaria americana Russian River e tem 8% de álcool e 100 IBUs. Vinny Cilurzo, criador dessa maravilha e o dono da cervejaria, combinou lúpulos clássicos da época que eram Amarillo, Centennial, depois o CTZ, que é uma combinação de Columbus, Tomahawk e Zeus. Também utilizou Cascade Warrior e Simcoe. E não bastando a versão inicial, eles ainda criaram uma versão com duplo dry hopping. Aí eu choro. A segunda cerveja dos meus sonhos é a Samuel Adams Utopias. A história dessa cerveja começa quando Jim Koch, proprietário da Samuel Adams, decide que ele queria fazer uma cerveja mais alcoólica que a Samichlaus, que é essa aqui, que era a cerveja lager mais alcoólica da época. Jim testou diversas cepas de levedura, chegando a 16 e até 17% de álcool. O problema é que aquele álcool era muito agressivo na boca e era incômodo para quem bebia a amostra da cerveja. Para resolver esse problema, Jim utilizou a solução que os rednecks faziam para abrandar o teor alcoólico de seus bourbons, que era deixar eles repousando em barris de madeira até que aquele calor do álcool se amenizasse. E assim nascia uma das primeiras cervejas da história acondicionada em madeira. Para atingir os atuais 28% de teor alcoólico, a cerveja utiliza alguns tipos diferentes de cepas de levedura, como uma para champanhe e uma que eles chamam de cepa ninja, porque ela aguenta altíssimos teores alcoólicos. Como você pode ver aí a diferença entre uma cepa normal e essa outra que é a cepa ninja. Todas as versões da Utopias lançadas até hoje são blends de Utopias mais antigas que passaram por diferentes tipos de barris. Esta combinação de cervejas antigas com barris pelas quais as versões passarão muda todo ano. Por isso, uma Utopia é diferente da outra, e ela é feita a cada 2 anos. Se você tiver interesse em adquirir uma Utopias, verifique se o estado americano que você se encontra permite que ela seja vendida, porque ela só pode ser vendida em 35 dos 50 estados americanos. E a terceira cerveja dos meus sonhos é a Strength in Numbers. E a razão pela qual esta cerveja habita meus sonhos é a mais simples do mundo. Afinal, quem não gostaria de beber a cerveja mais alcoólica do mundo? É uma cerveja colaborativa entre as duas cervejarias que sempre disputaram o posto da cerveja mais alcoólica do mundo, a escocesa Brewdog e a alemã Schwarzbräu. Elas conseguiram fazer a Strength in Numbers chegar a 57,8% de teor alcoólico. Valor esse inatingido desde 2020 até os dias atuais. E ela é feita com a mesclagem de técnicas. Uma é deixar cervejas em barril por longo tempo, o que faz com que a água evapore, deixando o teor alcoólico mais alto, mesclada com outra técnica que é chamada de congelamento, que é como é feita a Eisbock, que consiste em congelar a cerveja, fazendo com que as partes que têm menos extrato e, portanto, mais água, congelem antes e sejam retiradas, deixando assim somente as partes que têm mais extrato concentrado nela, fazendo com que a cerveja fique cada vez mais concentrada. Ela foi vendida em garrafas de 40 ml e todas as garrafas foram vendidas no dia do seu lançamento. E a quarta cerveja dos meus sonhos é a
Kentucky Branch Brand Stout. A pequena cervejaria Toppling Goliath Brewing Co. tem como estratégia fabricar lotes pequenos de cada uma de suas cervejas. E para ilustrar o fascínio que eu tenho por qualquer uma dessas cervejas, basta ver a quantidade de prêmios que elas têm, o que justifica a sua qualidade perante o pessoal que é mais entendido em cerveja, como por exemplo os juízes de concurso. Além das premiações em concurso, se você pegar os 3 principais sites de cerveja, que é o Rate Beer, o Untappd e o Beer Advocate, você vai ver que nos 3 ela é a primeira colocada e a melhor avaliada. E nesse caso não estamos mais falando de votos de juízes, e sim votos de bebedores como eu e você. É uma cerveja para ser tomada num dia frio, em frente a uma lareira, ouvindo uma bluseira, tipo Robert Johnson ou Muddy Waters, como esse nosso amigo aí da foto. Obviamente que nos meus sonhos não poderia faltar uma American IPA. E essa que eu estou falando é a Julius. É assim mesmo que se pronuncia. E ela é um aperfeiçoamento da Julius, que foi lançada em 2015. Em 2018, 3 anos depois, é lançada a Julius, que é a Julius com uma lupulagem diferente, com mais IBUs, mas a mesma carga de malte. Seria impossível que a American IPA dos meus sonhos não fosse produzida pela Treehouse Brewing Company, afinal, ela produz 7 das 10 American IPAs melhor avaliadas no Untappd. E a 6ª cerveja dos meus sonhos é uma Double Barrel Double, da cervejaria Ommegang, dos Estados Unidos. Gosto muito do estilo Double, e é uma grande frustração que eu tenho na minha carreira como cervejeiro caseiro. Eu fiz esse estilo 2 vezes. Uma vez deu errado, na segunda vez não deu certo. E essa cerveja começa com uma versão mais antiga, chamada de Abbey Ale, que quando eu conheci, e já faz algum tempo, fiquei muito curioso, porque ela é uma double que levava casca de laranja, coentro, cominho, anis estrelado e raiz de alcaçuz. E essa versão dos meus sonhos foi elevada a um nível estratosfericamente fodástico, porque ela passou 6 meses em barris de whisky bourbon, que é aquele whisky americano feito à base de milho, e de brandy, que aqui no Brasil nós conhecemos como conhaque e que é feito à base de vinho de uva destilado. Só de imaginar os milhões de notas gustativas que essa cerveja tem, a minha boca já se enche d'água. E a última cerveja dos meus sonhos é uma Cantillon Lambic 100% Bio. E esta Cantillon que eu indiquei é porque eu só posso indicar uma. Mas na real, a minha verdade é provar todas as Cantillons que existem no universo. Porque até hoje, todas elas que eu provei, eu achei maravilhosas. E dentre todas as Cantillon, eu escolhi essa porque ela me serviu de inspiração para uma cerveja que eu fiz. Claro, ela não era uma lambic com toda a complexidade de uma Cantillon, mas era uma saison com cereja. Ficou uma das melhores cervejas que eu fiz. Sabe aquelas quando tu toma e que dá orgulho? Inclusive, para fazer esta cerveja, eu utilizei a mesma medida de cereja que a Cantillon utiliza, que é 200 gramas de cereja por litro de cerveja. Com isso, ela ganhou o apelido carinhoso de Rim Beer. Chamei ela de Rim Beer porque eu simplesmente gastei o valor de um rim em cereja no supermercado. Mas valeu a pena. E se você chegou até aqui é porque você está curtindo esse vídeo. Aqui está aparecendo um link para o vídeo das cervejas mais alcoólicas do mundo e aqui é um link para você se inscrever neste canal, o que eu agradeço muito. Desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo. Espero que até lá eu já tenha tomado alguma das cervejas dos meus sonhos.